Programa livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Sala de Estar. E hoje vamos falar do mês da mulher, que se comemora no dia 8 de março, né? Vamos falar o seguinte: não queremos suas rosas, queremos seu respeito. E para começar o nosso bate-papo, vamos chamar hoje a nossa colega psicóloga, Natália Laia, né, Natália? Sim. Ela é psicóloga formada, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Vamos falar hoje sobre Dia Internacional da Mulher, né, Ari? Isso mesmo. E antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe 3 dados entre os milhares de dados que tem disponível sobre o porquê do Dia Internacional da Mulher, que eu acho que é super importante a gente ter conhecimento, até para a gente poder conversar sobre o tema. A Clara Zetkin era uma deputada e membro do Partido Comunista Alemão e propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher no 2º Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, em 1910, em Copenhague. Aí, muita gente associa o Dia Internacional da Mulher a um incêndio que aconteceu no ano de 1857. Mas, na verdade, esse acidente ele aconteceu numa fábrica têxtil em Nova York em 1911, onde 146 trabalhadores, 125 mulheres e 21 homens morreram. Esses trabalhadores eles só morreram nesse incêndio porque eles trancavam as portas no horário de trabalho para que os trabalhadores não deixassem os seus postos. E, em 1917, trabalhadoras russas, também do setor de tecelagem, elas entraram em greve e pediram apoio dos trabalhadores metalúrgicos da cidade. E esse foi um dos movimentos que ganhou mais força na Rússia e que deu início à Revolução de Outubro no país. Então, assim, a data ela demorou um pouco para ser confirmada como Dia Internacional da Mulher, mas todo o histórico que veio antes dela é de lutas, manifestações e brigas por direitos igualitários. Então, assim, a gente pode buscar no contexto histórico, tem vários fatos, várias ações que mobilizaram para a gente chegar nos dias de hoje, né? O Dia Internacional da Mulher ele é comemorado em mais de 100 países no mundo, mas não é em todos os países. Também cabe uma reflexão aqui sobre isso, sobre como as pessoas veem esse dia. E o mês de março também, que é um mês que a gente deve abrir para discussões em busca de direitos e a nossa luta diária. Sim, é muito importante frisar, como você trouxe nesse momento, né, que é uma luta diária. Quando nós pensamos em ganhar o nosso espaço, quando a gente pensa em direitos das mulheres. E, infelizmente, né, nós temos uma sociedade que tem uma visão muito voltada para o patriarcal e machista, tá? E é muito importante, meninas, que a gente possa discutir também que esse machismo, ele não é só feito pelos homens, não. Nós, mulheres, fazemos isso diariamente sem perceber, com alguns pensamentos que nós temos e nós direcionamos para outras mulheres. Eu estava dizendo isso há pouco para a Estela, né, Estela? Por exemplo, quando nós olhamos uma mulher na rua e ela está com a roupa mais curta, automaticamente muitas mulheres já olham e falam assim: ah lá, tá procurando. Ah lá, o que ela está fazendo com aquela roupa? Não vai conseguir um homem de respeito. E isso é alguns pensamentos que nós temos e que estão enraigados de alguma forma na nossa sociedade e a gente não para tomar consciência, para refletir o tanto de implicações que isso causa nas dificuldades desse colocar, de nós ganharmos espaço. Quando você citou em relação às lutas, né? Fez menção a dados históricos, se a gente para analisar e pensar sobre isso de uma forma bem assim, bem social, é muito triste de perceber, né? Nós temos avanços diários, claro, e precisamos ressaltá-los, como em relação aos votos das mulheres, mas a luta, ela é constante, em pequenos movimentos, né? Nós percebemos ainda que o nosso espaço nós estamos conquistando, mas há um longo caminho. Então, vamos olhar para essa data, para o dia 8 de março, para esse mês de março, de uma forma diferente. Você acha que a gente está romantizando muito o Dia das Mulheres? Principalmente as mulheres? Pessoal, infelizmente, né, nós percebemos que a nossa sociedade é capitalista, né? Então, as mulheres ficam esperando o quê no dia 8 de março? Flores? Eu não. Que bom. Eu acho que as pessoas têm que... Na verdade, assim, são as pessoas que são mais ligadas a questões capitalistas.
né? Porque as pessoas que são ligadas às questões de luta, à empatia com a própria mulher, eu acho que tem uma visão completamente diferente. É lógico que não impede você ganhar um abraço do seu marido, dos seus filhos, por causa desse dia. Não tem nada a ver essa questão de você ganhar um abraço. De repente, esse abraço, ele vem justamente para dizer parabéns por você ser tão forte, né? Então, assim, infelizmente existe, né? Gente que pensa dessa forma e o comércio vem e aproveita disso e faz aquele trabalho todo para que mude o foco, né? Mas o foco mesmo é nas lutas, no que a gente ainda tem para conquistar e o que a gente ainda não conseguiu avançar. Que eu sinto que nós avançamos muito, mas avançamos até determinado ponto, em tudo. Não avançamos o suficiente para dizermos que já alcançamos a mesma... num patamar confortável. Isso. Em nenhum lugar nós estamos confortáveis, mesmo a gente tendo avançado. Então, essa questão da romantização, eu acho que é uma coisa bem fantasiosa, né? Ou é das pessoas que não sabem o que significa esse dia, né? Porque esse dia não foi uma criação comercial, como foi o Dia das Mães, o Dia das Crianças. Esse dia veio de uma luta, veio de um momento que as mulheres pararam e falaram, não, a gente precisa gritar, né? Então, o Dia das Mulheres é lógico que eu não estou dizendo que você não possa pensar de outra forma. Mas o que eu quero dizer é que ela é muito mais do que isso, né? E, infelizmente, né, ainda a visão é romantizada. A maioria das mulheres não olham para essa data e entende o tanto de luta que há por trás. O Sim. tanto que nós já avançamos, mas o quanto que é necessário avançar. Então, quando a gente pensa nessa romantização, o pior que acaba que nós, de alguma forma, nós alimentamos, e quando eu falo nós, entenda que é uma generalização, mas claro que nós estamos avançando e as mulheres estão percebendo o seu espaço. Mas ainda há um nós com muita força e que a gente tem que trabalhar para que isso cada vez diminua mais. E por isso o programa é muito importante de vocês, né? Sempre está voltado para as mulheres, para a gente poder olhar. A gente tenta passar assim, uma forma de que elas tenham coragem, né? Sim. Que elas consigam se olhar e ver que elas não são seres simplesmente que estão aqui para poder aceitar todas as coisas. A gente também precisa mudar esse universo, né? Sim. E assim, é interessante quando falo dessa romantização, porque essa cultura capitalista acaba que alimenta um olhar para a mulher como se toda mulher precisasse ser delicada, aquele olhar, não é, assim, de acolhimento, que a mulher é aquela florzinha, aquela coisa singela, né? E hoje... Pessoal, e não é assim, tá? Nós podemos ser, mas nós não precisamos. Não é uma obrigação. Nós podemos ser o que nós quisermos ser. E essa visão precisa ser passada para todas as mulheres. E, inclusive, respeitar aquelas que são assim. Sim. Porque isso é coisa da natureza. Não é uma coisa que você tem que ser porque todo mundo quer. Exatamente. Tem pessoas que são tranquilas, calmas, dóceis, outras são mais revolucionárias, mais para frente. Né? Energéticas. Então, assim, só que você querer que todas sejam assim... E você sabe o que é o interessante? Que quando a mulher não é dessa forma, qual que é a visão que se tem sobre essa mulher? Ah, ela é arrogante. Acho que ela é bruta. Acho que o primeiro pensamento bruta. que tem é que é a arrogância. De que a mulher ela não se encaixa, então ela é arrogante. Sim. É a primeira coisa que vem na mente de quem não está acostumado com esse jeito, né? E a sociedade, assim, de alguma forma, ela vem passando isso e, claro, que bom que nós estamos ganhando espaço, e não só as mulheres, os homens também precisam acompanhar isso e valorizar o nosso espaço, né? Que o nosso lugar não é cozinha, não é só. As pessoas olham quando a gente pensa, né? As meninas são casadas e quando estão discutindo em relação ao ambiente familiar, é como se fosse uma obrigação da mulher educar os filhos, cozinhar, passar, lavar, trabalhar, ajudar no sustento. E olha, pessoal, a gente precisa olhar com muito cuidado para isso. Porque vocês também, homens, ocupam o lugar. Sabe que eu vi uma como é que fala? Uma estatística falando que 73% dos lares são as mulheres que tomam conta. Administrado por mulheres. Isso é uma realidade que ainda vai muito mais além, né? Disso tudo aí, porque eu venho de uma geração que ela passou por várias mudanças, né? E uma delas foi o apontamento,
para mulheres, né? Antes as meninas que tinham mais facilidade de amizade com os homens, elas eram taxadas, né? Aquelas mulheres que engravidavam fora do casamento, elas eram taxadas. Graças a Deus muitas coisas já mudaram, não completamente, mas as pessoas aceitam mais, né? Então assim, eu acho que as pessoas precisam mesmo olhar a realidade, porque todo mundo tem uma mulher na vida, né? Começa pela mãe, né? Então você conseguir olhar a necessidade dessa mulher, os desejos dessa mulher e conseguir ajudá-la a conquistar, eu acho que facilita muito. Mas não é todos os lares que têm pessoas com essa maturidade, né? Ô, Natália, eu queria fazer um gancho aqui, que você falou da questão do trabalho. O Dia Internacional da Mulher foi pensado principalmente, o principal veia foi por causa de direitos trabalhistas. As mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, ganhavam muito menos. E a gente, vindo para os dias de hoje, a gente vê que as mulheres, elas fazem a mesma carga horária que os homens, mas elas têm uma terceira jornada de trabalho que é em casa. É casa, é filho, é marido. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais também dessa sobrecarga de trabalho que a mulher tem nos dias de hoje, por causa dessa terceira jornada de trabalho. Sim, muito importante a sua colocação, e engraçado porque eu ia fazer um gancho para a gente falar do que é luta ainda, né, para as mulheres. E quando nós pensamos nessa sobrecarga de funções, que de alguma forma é imposto para a mulher, porque nós já pegamos e entendemos que nós precisamos dar conta, é assim, né, que é visto pela maioria da sociedade, a gente pensa que tem que dar conta, coloca a capinha de herói, eu gosto de usar essa expressão, e vai que você dá conta, tá? Então, olha só, primeiro, quando a mulher, e isso está de uma forma muito comum, passado nas gerações, que a gente tem que dar conta, tem acontecido muito adoecimento mental. Eu tive exaustão mental. A minha carga horária é puxada, né? Eu tive que parar tudo no final do ano e agora que eu estou recomeçando. E o problema é que tem gente que ainda não acredita nisso. Fala que as pessoas falam com você assim, você está dando piti, você é animada, fazendo escândalo e de repente você não consegue nem Você está querendo controlar. só chamar atenção. Está querendo chamar atenção. Às vezes uma pessoa que não conhece a sua história acha que você é mimada. Não imagina que você trabalha desde 14 anos, né, que você cuidou já do meu caso, né, de muitos doentes dentro de casa. Então eu venho, né? Então isso é um fator que eu acho, e dentro, coincidentemente, é uma questão que eu passei, né? Aliás, tenho passado, porque eu ainda, né, estou restabelecendo. Mas esse é o grande problema. As mulheres agora estão adoecendo. Porque a gente vem com essa ideia de que a gente precisa dar conta de tudo e a gente dá. Mas um dia a gente para isso acontecer, você é sugada todas as coisas que tem dentro de você. E aí você se torna realmente uma pessoa chata, uma pessoa cansativa, porque você está cansada. Né? Cansado de falar com a criança, cansado de falar com o marido, bagunça, aquilo. Mais serviço, e a mulher que não tem um único serviço, igual o meu caso, eu tenho um serviço que eu tenho todo dia, eu tenho outros clientes. Então, assim, a vida sufoca, né? E aí você, muito melhor do que qualquer uma de nós, para dizer desse peso, o que tem acontecido com as mulheres com essa sobrecarga. Fora a depressão, síndrome do pânico. São eu vários comecei com a síndrome mentais, do pânico. Né? O adoecimento mental, ele embarca em várias síndromes, em vários transtornos. E quando a gente pensa nessa sobrecarga, claro que a nossa ênfase aqui é falar sobre nós, mulheres, mas acontece de uma forma geral crescente na nossa sociedade com essa sobrecarga. Mas quando olha para as mulheres e pensa nessa terceira jornada, é muito complicado, porque na maioria dos lares não há apoio, né? O parceiro, e a gente pode pensar também, quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes os pais, porque é um gancho importante para se trazer agora, falando nesse ponto, e a gente não pode deixar de dizer sobre abuso, sobre violência contra a mulher, tá? E quando a gente pensa sobre esse abuso... E ainda é pior ainda, né? As pessoas têm uma conotação que o abuso é só a violência física. Isso é um dos sintomas que acontece. Entre vários outros, o simples fato de você ver a sua mulher tendo toda a jornada exaustiva dela e ainda olhar para ela e falar assim, mulher, como assim você não fez janta até agora? Você não faz nada, você é uma toa. Isso é um abuso psicológico. Deixa eu te fazer uma pergunta. E as pessoas acabam aceitando aquilo em função de não discutir ou em função do casamento, né? Sim. Não é o meu caso, porque eu tenho meu marido, ele me ajuda muito em casa, com as crianças, mas o meu caso de querer dar conta de todas as coisas e dar conta das crianças, do trabalho dele, tudo, isso
é uma característica minha, né? Sou muito ativa, mas tem uma hora que o corpo não aguenta. E aí tem lares que tem esse problema. Sim, e é né? muitos. Puxando o gatilho que você falou de abuso, e você citou marido, abuso familiar, pai e mãe, existe? Não existe? Pessoal, Como que é? quando a gente pensa em abuso, é um tema muito amplo, porque as pessoas fazem conotação a relacionamentos amorosos. Só que o abuso, ele acontece em todas as áreas sociais, né? Abuso familiar, abuso no trabalho, abuso na escola. O que é abuso? Vamos definir a palavra? Fica mais fácil para o pessoal de casa entender. Quando a gente pensa em abuso, é o uso excessivo de poder. É aquela vontade de controle, tá? Isso acontece muito. Olha só, para vocês terem uma noção, trazendo um pouquinho de psicologia, né? Eu gosto de pensar, né, dentro da terapia cognitiva, que é penso, sinto e me comporto. O ser humano funciona assim, tá bom? Então você lá pequenininho, criança, esponjinha, ouvindo tudo que seus pais estão dizendo, você vai ouvindo o seu pai, por exemplo, talvez com essa realidade, dizendo assim, mulher nenhuma presta, mulher não faz nada. Você vai internalizando aquilo. Fica o dia inteiro em casa à toa. Fica o dia inteiro. Isso é E aí uma volta frase no, muito comum. e volta naquilo que a gente falou semana passada, que a gente tem que educar as crianças para poder entender todo o caminho da mulher, né? Desde quando ele começa a se relacionar com a primeira namorada, valorizar. Então isso é muito importante. Se ele escuta isso, ele não consegue criar esse universo, mesmo que talvez dentro dele exista. E ó, Né? Aquela coisa de olhar para a mãe e ter aquele amor, aquela sabe, admiração, mesmo Respeito. ouvindo. Só que às vezes ele, daqui a pouco, até pela mãe, ele vai perder. sim, e aí a criança, um menino ouvindo, né, o pai dizendo isso, mulher nenhuma presta. E aí ele cresce, como é que ele vai tratar as mulheres? Mulher nenhuma presta, por que eu vou valorizar? Né? O que a mulher representa na vida? Então isso começa muito desde a nossa primeira criação. Então é muito importante que você, mulher, principalmente, perceba o que você ouviu em relação às mulheres e como você tem se comportado na sociedade. Será que de fato você está levantando a bandeirinha e olhando para a causa, quando a gente pensa nesse Dia Internacional, será que você está entendendo que a mulher, ela tem seu espaço, nós precisamos conquistar diariamente? Porque pensando em lutas, né, meninas? Sim. Se a gente olha para essas lutas que nós ainda enfrentamos desde 1857, lá no episódio, né, que você citou para nós ainda estamos caminhando em aspectos primordiais lá de trás. Igualdade em relação ao salário, igualdade de espaço. Primeira revolução. Né? Sim, né? Que essa igualdade de gênero acontece muito. Olha só, o nosso país é o 5º país quando se fala em mortalidade por gênero, em homicídio. 5º país de maior alto, né? De índice de mortalidade, feminicídio? de feminicídio. Então, Os olha, nossos índices em relação à mulher são os piores. Deixa a gente um pouco assim, com vergonha alheia das pessoas que oprimem, né? Porque é muito triste, sabe? Eu trabalho com outras comunidades e aí você percebe a falta da perspectiva, como que ela deixa o sentimento, a cabeça tão sem espaço para outro desejo, né? Porque nas classes menos favorecidas, né? Onde as mulheres não têm trabalho e quando têm, são donas de tudo, né? Trabalham, fazem, acontece. Então, eu acho que assim, nós ainda temos muito a caminhar. Hoje não, assim, né? É engraçado a gente pensar, né? Que tem tantos anos que a gente está nessa conquista e para em 2020 numa situação que o país enfrenta vergonhosa em relação à mulher, né? Atitudes que vêm de um lugar onde nunca poderia vir. Então, assim, eu fico com medo. Como que vai ser daqui para frente? Porque se você não tem a segurança do seu próprio estado, como que você vai fazer? e olha, quando a gente pensa em violência, né? É importante, quando a gente traz alguns dados estatísticos, para as pessoas realmente perceber como isso é um dado alarmante, que precisa sim de mobilização, precisa ser discutido, precisa ser falado. Em cada 5 mulheres, pelo menos 3 mulheres já sofreram por abuso.
Isso é um número muito É gritante. muito alarmante, assim, parece que é uma normalização da violência contra a mulher. Mas, assim, é igual você falou, existe a ideia de que violência é só a física, mas, na verdade, a gente não discute muito os outros tipos de violência. Então, é comum você xingar a sua mãe, porque ouviu o pai xingando a mãe, porque chegou em casa e ficou em casa todo o dia inteiro e não fez nada. E a gente não conta isso como violência, né? Sim. É de forma muito sutil. Tá? É de forma muito sutil que acontece, né, o abuso. E o abusador, muitas vezes, ele vai fazendo de uma forma que você realmente não percebe. São com detalhes. Por exemplo, você não pode deixar a senha no celular. Eu tenho que vigiar. Troca essa roupa. Olha, você está até bonita, mas para que você vai chamar a atenção de outro homem? Então, são essas coisinhas pequenas que vai fazendo com que você vai despersonalizando quem você é. E às vezes algumas mulheres acham que isso é amor. Não, o principal, amei, né? Amei esse momento aqui. Porque o principal, por que se mantém tanto a violência, o abuso, é porque é uma conotação de amor, de proteção e de cuidado. Isso não é, isso é abuso. Então, meninas, o nosso papo aqui não termina porque ele continua na sua casa. Se tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, anota aí. Ai, não acredito, já passou. Acabou. Gente, nem deu pra discutir. Nossa, nem começamos, Tem ainda tanta bem, coisa pra né? Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram e no Facebook, tá bom? O nosso papo não termina aqui, ele continua dentro da sua casa. É, por favor, hein? Não deixe esse assunto morrer. Isso é muito importante para que todos nós podemos viver em harmonia, ter amor e ter empatia. Tchau, tchau.